Boa tarde, gente. Boa tarde ou boa noite. Acho que tá no meio da tarde, no meio da noite. Boa tarde a todos. Vou esperar as pessoas entrarem para a gente poder começar a live de hoje. Minha com a Mahira Safi. Boa tarde a todo mundo que tá entrando. A gente vai falar um pouquinho hoje como foi morar nos países árabes. Então vai ser bem legal, uma live bem legal. Boa tarde para todo mundo que está entrando. Vou esperar mais um pouquinho, até para a Mahira poder entrar também e a gente poder começar. Boa tarde todo mundo. Vou esperar só um minutinho para a gente poder, para as pessoas entrarem, tá? Para poderem participar. E hoje eu e a Mahira a gente vai falar como foi morar, falar um pouquinho, né? Porque uma hora não dá, é muito pouco, mas a gente vai falar um pouco de como foi morar nos países árabes. Então já aceito a sua solicitação, tá? Mahira, para entrar. Só esperar as pessoas chegarem mais um pouquinho. Boa tarde todo mundo. Será que o som tá bom? Depois me fala aí se tá tudo certinho pra gente poder começar. Acho que eu já vou, né, vou chamando, que a gente vai... Gente, me fala aí se o áudio tá legal. Oi! Olá, Tudo tudo bem? Ai, meu bom? Deus. Peraí, meus apoios aqui. Tudo, e você? Nossa, tô tão vermelha. Também. Acho que Ai, meu Deus, esse espera aí meu, que eu fiz alguma coisa aqui estranha. essa minha tentativa de sari aqui. Um sari de Dubai. Vamos Eu ver, acho que eu gente. congelei. Congelou, mas só a imagem, a voz não. Será que é alguém ligando? Ah, Não, voltou. Voltou. voltei. Tá tudo certo? Tá me ouvindo bem também? Tô. Ah, que bom, congelou. Ah, é porque você tá escolhendo filtro, é por isso. Não, Aí dá uma estava, né? Porque congeladinha. agora eu não vou mais, porque senão vai dar algum problema aqui. É melhor ficar sem. Aquela pessoa que não usa, então não sabe Não, mexer. você pode escolher aí, só vai dar uma travadinha, mas a gente Mas eu tá não ouvindo. conheço. Eu não conheço. Ah, tá, é. Aí pode acontecer alguma coisa. Então, a gente pode esperar um pouquinho as pessoas chegarem ou a gente pode ir Claro! começando. O que que você acha? Você que manda. O que você achar melhor. A gente vai falar hoje, nós duas, né? Porque a gente já tinha feito uma live lá no início, né? Muitos meses atrás, onde meio que eu entrevistei, né? Ela perguntando sobre como foi o início da dança do ventre, como é que foi a experiência de dançar nos países árabes. Mas agora a gente vai falar, né? Nós duas, o que que a gente achou, né? O que que a gente viveu mesmo lá nos países árabes aqui. A gente vai dividir essa live, cada uma falando, né, o que viu, o que acha, o que viveu e, enfim, o que a gente acha disso tudo em relação à dança também, né? Acho que a gente já pode começar. Depois as pessoas veem a gravação e tá tudo certo. Quem tiver Claro, pergunta aqui, que tiver na live, também pode fazer que a gente, dando certo aí, a gente responde, tá? Então, você quer começar falando, assim, como é que foi pra pode você? Ou, assim, começar. Pode começar e depois eu vou. tá. Então tá. Bom, muito resumidamente, assim, vou falar um pouquinho só de mim, que eu nunca tive intenção, nunca tive intenção nem de me profissionalizar na dança, muito menos dançar lá fora, né? Mas acabou acontecendo. Resumindo a história em 1 minuto, em 30 segundos, acabou acontecendo, né? E aconteceu com. Eu acho que eu já tinha uns 7 anos de dança, por aí, 8. E quando isso aconteceu, mudou totalmente a minha visão, né? Tanto a minha visão sobre a cultura, quanto a minha visão sobre a dança, porque você estar lá é muito diferente, né? De você ver de longe. Então, para mim, foi uma grande virada de chave,
né? A partir do momento que eu fui morar. Quando eu já fui visitar, né? Porque a gente foi a primeira vez para o Egito, a gente vai contar um pouco aqui, né? Para visitar com excursão, e depois a gente foi morar, a gente foi dançar, trabalhar lá, né? Então, assim, para mim, a grande virada de chave já foi quando, né? Eu nunca tinha ido para nenhum país árabe, já tinha até viajado para fora, mas nunca para nenhum país árabe. E foi para mim totalmente uma virada de chave só na viagem de turismo mesmo, né? Não na viagem para ser moradora, enfim. Mas como é que foi para você? Para mim também. Assim, eu sempre queria, né? Sempre pensei em visitar, mas não pensava necessariamente em trabalhar, porque eu achava um sonho impossível, né? Não que eu não tivesse vontade, eu tinha, mas eu achava que isso não ia acontecer porque era uma coisa muito longe, né? Era uma coisa que a gente não conhecia ninguém assim próximo, né? Não era uma coisa assim muito palpável. Mas quando a gente foi visitar o Egito, aí aquela chama ficou altamente acesa, né? E, meu Deus, eu quero isso agora, para mim. Porque assim, como eu falei, a cultura já é muito diferente, né, da nossa. A gente vai para o outro lado do mundo. E em relação à dança também, para mim foi assim, abriu muito a minha visão. E o que a gente quer falar bastante aqui hoje é justamente essa questão do quanto a gente pode aperfeiçoar a nossa dança, né, através desses outros olhares, né, através de não só a gente olhar para a dança em si, como um conjunto de movimentos, de passos, né? Mas e sim olhar para tudo aonde ela está inserida, porque, na verdade, a dança ela é uma parte de um todo, né? E de que todo ela faz parte, né? Aonde ela está inserida. Então, quanto mais a gente entender o que está em torno disso, com certeza, na nossa visão, a sua dança vai ficar cada vez mais apurada, né? Vai ficar melhor, enfim. Você concorda? Totalmente. Então, eu acho que o que a gente percebeu, né? Porque quando a gente só vivia da dança no Brasil, a gente tinha visões que a gente achava que eram corretas, né? Ou que a gente via como verdades até, né? Muitas verdades que quando a gente foi para lá, e a gente não foi visitar, né? A gente foi trabalhar, a gente foi dançar para o público árabe, né? E a gente aprendeu muitas coisas com professores nativos e a gente vivenciou a cultura. Então, muitas coisas a gente percebeu que não era, assim, absolutamente da forma que a gente via aqui. Além de ter engrandecido muito, fez com que a gente repensasse e reformulasse vários conceitos que a gente tinha, né? Porque, como a gente já conversou, né? O nosso caso, nós brasileiras, né? Ocidente, a gente que vive a dança do ventre aqui no Ocidente, a gente vive de uma forma diferente, né? Muitas coisas não chegam até aqui porque não tem como chegar. Mesmo agora, as pessoas indo muito para lá, né? Muitos festivais. Mas a dança do ventre é um mundo, né? É um universo imenso. E tem parte de folclore. Então, tem muita coisa que ainda não é sabido da gente, né? Tem muita coisa que a gente ainda não tem acesso, né? Imagina, você ter acesso de milhares de anos de dança e de cultura e de histórias, né? Porque existem várias danças no meio da dança do ventre, né? Vários tipos de folclore de vários países, de várias culturas do povo árabe, né? Os povos árabes são diferentes entre si, né? Apesar de todos serem árabes, existe uma especificidade de cada um. Então, quando a gente foi trabalhar lá, e dependendo também do país que a gente fosse, né? Você pode até falar, fez tanta diferença. Cada país que a gente dançava, que a gente morava, era uma visão diferente da dança que a gente tinha, né? Agregava fatos diferentes e técnicas e
e folclores e histórias, né? Então, muita coisa que a gente se surpreendia. Eu lembro que a gente até falava com as nossas amigas aqui e professoras, nossa, sabe aquilo que a gente escutou? Não é assim, lembra? É. Aquilo que a gente aprendeu não é dessa forma, não é? Então, assim, eu acho que, além de ter aberto absurdamente a nossa cabeça, né, e da gente ter reformulado vários conceitos, a gente pôde experienciar coisas que a gente não conseguiria aqui, né? E há anos atrás, então, era pior ainda, né? Hoje em dia tem muito mais acesso, né? Então, assim, foi uma total modificação. Eu ia falar isso. Quando a gente foi, era, né, mais complicado ainda, porque não existia essa internet tão poderosa que tinha hoje, né? Então, as informações eram bem difíceis mesmo. Só que, assim, na verdade, eu acho que sempre vai continuar sendo. A gente tem um melhor acesso agora, mas a gente nunca vai saber tudo. A gente não sabe nem da nossa cultura, né? Então, a gente nunca vai saber tudo da cultura de outros povos. Mas o quanto mais a gente puder saber para agregar, né, é muito fantástico. Mas eu acho muito importante a gente guardar isso pra gente, né? Que a gente vai sempre aprender. A gente nunca vai saber tudo mesmo. A gente tem que estar sempre aberta a aprender coisas novas, a modificar um conhecimento que provavelmente a gente, né, possa ter aprendido errado ou até trazido, enfim, de uma forma diferenciada, a gente poder estar aberto a isso, sempre a trocar, né? Deixa eu ver, dúvida da gente, livro do próximo. E assim, isso que você falou, né? Eu acho engraçado até a gente contar algumas coisas nossas, né? Eu lembro que uma vez tinha uma música que estavam dançando, a gente estava lá ainda, né? Morando lá, e tinha uma música que dançavam muito aqui no Brasil, muito, 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 como Halige. E aí eu cheguei. Mas não, teve outra também, tá? Mas aí eu não vou falar qual é a música. E aí eu perguntei para uma cantora que estava trabalhando comigo, né? Uma cantora árabe, e eu falei assim, vem cá, essa música é Halige? De onde é essa música? Ela falou assim, nossa, não, essa música não tem nada a ver com Halige, essa música é tunisiana. E aí, assim, e aqui tava um boom de todo mundo dançar, né? Porque às vezes, foi o que eu falei, não é por mal, a informação não chega, né? Ou chega truncada. Com certeza. E aí a gente acaba fazendo algumas coisas assim. Quantas vezes no passado a gente fez, né, coreografias achando que era uma música e era de outro estilo, isso é super normal. Mas o quanto mais a gente puder estudar e estar com pessoas, né, da fonte mesmo, que podem te responder, pessoas que têm o conhecimento, né, gente? Não é só porque a pessoa é de lá, ela vai saber tudo. Você é do Brasil e você sabe tudo do Brasil? Eu não sei. Se me perguntar do folclore daqui, eu saio correndo, porque eu não sei. Entendeu? Então, assim, eu não sei falar com propriedade. Eu posso falar algumas coisas, né? Mas eu não posso falar a fundo. Eu não sei realmente. Então, não é qualquer árabe que vai saber, tá? Então, a gente também tem que ter muito cuidado com isso. Mas a gente procurar uma pessoa que estude, né? Isso, que esteja por dentro. Que esteja por dentro, ou que queira procurar saber, entendeu? E que queira te responder. Então, isso é muito importante também, né? E isso é um dos grandes motivos também da gente tá falando aqui hoje. Porque a gente ficou... eu vou falar até um pouco por mim agora, né? Depois a Mahira fala por ela. Mas, assim, eu nunca imaginava, como eu já falei antes, trabalhar lá fora. E eu acho que quando eu fui conseguindo tudo isso que eu conquistei na dança, que eu nem esperava... Pra mim foi como se eu tivesse atingido tudo, sabe? Assim, tipo, dentro do que eu queria, tá? Então, pra mim, quando eu voltei pra cá, eu me senti assim, cumpri, né? Cumpri o que eu queria pra mim em relação aos meus objetivos. Até muito mais do que eu imaginava, como eu já tinha falado. Então, eu meio que voltei e fiquei... Sabe quando você fica na sua, assim? Aí você vai dar suas aulas, aí você vai... parece que demorou, teve um delay, né? Um delay de cair em fichas, né? E aí, nessa pandemia, para mim caiu muita ficha em relação a isso exatamente, né? A gente pôde ver o trabalho de várias pessoas e a gente pôde ver também muitas pessoas se conectando com essa questão da dança não ser só passo, não ser só movimento.
né? Você querer estudar tudo aquilo que está em volta da dança, né? Como a cultura, enfim. E isso abriu, eu acho que posso falar por nós duas, muito assim, a nossa mente do tipo, caramba, a gente tem muita coisa para falar, a gente tem muita história para contar, a gente tem muita coisa que a gente aprendeu para passar adiante, né? A gente tem muitos anos aí de muitos países nas costas e muitas experiências que a gente tem que passar para frente, a gente tem que fazer as pessoas saberem, né? O que a gente viveu lá. Então, eu acho que essa pandemia, para mim, ajudou nesse sentido, né? De cair em fichas e botar esse conhecimento para fora. E para você? Também, exatamente. Então, eu acho que é mais ou menos, eu me sinto mais ou menos dessa mesma forma, né, que você. Eu acho que quando a gente ficou tanto tempo lá, né, e era tudo meio no automático, né, porque eu tô desconectada. Ah, tá. Eu acho que é isso, ficou meio no automático, porque você fica muito tempo e aí você fica fazendo aquela sua rotina, né? Você fica dançando e você fica morando e trabalhando. E aí, quando eu voltei, aquilo ficou e eu continuei meu trabalho, né? Abri minha escola, continuei a minha vida. E, claro, tudo que a gente aprendeu foi sendo passado dentro do nosso dia a dia aqui, né? Das nossas aulas aqui, das nossas turmas, né? Sim. E aí, de repente, também com essa pandemia, que a gente pôde, né, ter esse... Mesmo que não querendo tanto, né? Assim, do jeito que foi, mas ter esse tempo para poder, que foi maravilhoso, né? A gente se conectou com várias pessoas e várias aulas e cursos e várias coisas que foram super importantes, que a gente teve um tempo, né? A gente parou a nossa rotina, né? A gente mudou completamente, parou não, a gente mudou a nossa rotina, a gente criou uma nova rotina. Então, nesse momento, eu pensei, gente, por isso que a gente até conversou, né? Nossa, vamos fazer um revival de tudo aquilo que a gente já vem estudando há tanto tempo, de tudo aquilo que a gente aprendeu e de tudo aquilo que a gente já bota em prática há tanto tempo. Vamos também colocar isso para fora, né? Para as pessoas que queiram se conectar, né? Que queiram fazer esse link com a gente, né? Porque a gente viu que a gente viu lá, na verdade, pelo menos com a gente aconteceu assim, né? Quando você está na sua vida aqui, no seu dia a dia aqui, você está no mundo. Quando você vai para outro mundo, você começa a ver as especificidades que tem lá e que não tem aqui. Lógico, Ocidente e Oriente, é completamente diferente. É o que eu sempre falo, não é melhor nem pior, é apenas diferente. Então você vê a importância da cultura, a importância do povo, a importância dos costumes, porque isso tudo reflete completamente na dança. E não só no folclore, que isso é óbvio, né? No folclore é óbvio, porque o folclore é isso, né? É o costume, é a dança, é a tradição daquele lugar, daquele povo. Mas na dança do ventre também, porque a dança do ventre, por mais globalizada e influenciada por vários, né, por vários estilos hoje em dia, né, e até o Ocidente está influenciando muito a dança do ventre também, ela veio de lá, né? Então, esse berço a gente não pode deixar de estudar, porque isso vai fazer diferença na nossa dança. E é o que a gente conversou, principalmente a língua. O idioma. O fato da gente não falar o árabe faz uma diferença imensa para você entender coisas e sentir coisas, né? É muito diferente você dançar alguma coisa que você sabe o que você está dançando. Lá, muitas coisas a gente não sabia, a gente ia aprendendo, né, o que a gente estava dançando, mas a gente via o que causava no público árabe. Então, o fato da gente ver o que causava no público, a gente começava a ser preenchida com aquela emoção, e como a gente é artista, né, a gente também se contagiava com aquilo, e aquilo foi engrandecendo completamente a nossa dança, concorda?
E foi virando a nossa rotina, porque você, é aquilo que eu até ia falar, né? Esqueci antes. Quando a gente voltou para cá, pra gente era tão normal já estar vivendo lá, mais, né, 6 anos lá morando, que sabe quando parece que, mas eu não vou falar isso, isso é tão óbvio, pra que eu vou ficar falando isso? Não, não é óbvio pra gente que estava morando lá, mas para quem não estava, não é. Né? Então, essa coisa do show é muito impressionante, assim, porque quando depois que eu fui dançar lá, eu ficava pensando assim, como é que eu dançava essa música, tipo, no Brasil, assim, do jeito que eu dançava lá? Sabe? Era muito diferente. Como é que eu fazia aquilo lá antes? Nossa! Agora eu não posso fazer mais isso. Entende? Algumas fichas caíram assim, porque essa resposta do público, o público árabe, né? Público de lá, da fonte, é muito enriquecedor. É muito enriquecedor. Você sabia se você estava meio que no caminho certo, né? Você sabia se você estava emocionando, você sabia se não, se você só estava sendo um conjunto de passos, que não adianta, só isso. Porque eles entendem o que você está dançando, né? Eles entendem a letra, a música, o estilo. Então, não que eles sejam conhecedores, né? Não existe isso, é um público leigo. Mas é um público que está vendo a cultura ser representada de alguma forma. Então, aquilo toca eles de uma forma que não vai tocar um brasileiro quando você está dançando num restaurante no Brasil. É diferente. Com certeza, né? com certeza, com certeza. Estilos de música que a gente não sabia, né? Que a gente dançava e que a gente aprendeu que não é assim, não é dessa forma, você tem que fazer desse jeito. Muitas coisas de raiz, né? A gente aprendeu, porque a gente tinha algumas coisas que a gente tinha aprendido aqui e que lá a gente não via, que não acontecia e que nunca a gente viu, na verdade, né? Então, coisas que a gente desmistificou. E assim, depois teve um tempo que assim, se você não entende o idioma, se você não entende a língua, é difícil você saber o significado de todas as músicas do mundo árabe, né? Claro. É complicado, não tem como. Né? Umas você vai aprendendo, depois você vai aprendendo algumas palavras, você vai entendendo. Mas assim, chegava vezes que eu falava assim, gente, como que eu posso dançar sem saber a letra? Coisa que aqui pra mim era super normal antes de ir pra lá. Era normal, escolher qualquer música, vai lá e dança. Mas eu chegava lá e falava assim, gente, tá todo mundo, sei lá, gritando alguma coisa aqui no meio da música, super emocionado, e eu não sei nem o que tá dizendo. Como eu posso não saber? Né? Então, os seus questionamentos, eles mudam muito. Principalmente em relação ao todo. Não só, tô fazendo o passo certo, tô fazendo de forma... Não, é muito maior. É muito maior que isso. Né? Então, isso, assim, para mim, foi uma coisa que caiu muito a ficha, né? Essa relação do público árabe, né, com a música, que eles têm uma relação muito forte, assim, uma coisa auditiva muito presente, né? Muitas vezes, cara, eu tava tocando música lá, alguma música e você dançando, e eles fechavam o olho, ficavam assim, ó. Tipo, nem aí pra você. Eles estavam querendo se conectar com aquele som. Não adianta você estar lá dando cambalhota, eu brinco com os meus alunos, né? Duplo twist carpado, sei lá, mortal. Não adianta. Adianta se você tá conectado com a música. Que é isso que eles gostam de ver também. Né? Então, essas fichas caíram muito pra mim em relação ao público, né? A conexão deles com a música, a nossa conexão com a música, a nossa conexão com eles. Isso é muito importante. Né? Isso é um diferencial, né? Isso é um diferencial. Eu acho que o fato aqui, a gente vê muito a dança do ventre e o público leigo, né, daqui. Não as bailarinas, né? Porque claro que depende muito do seu intuito com a dança do ventre, né? Depende do que você quer. Se você quer só fazer aula, se você quer dançar profissionalmente, se você quer dar aula, tudo vai depender do seu objetivo. Se você quer se conectar com o seu feminino, se você quer se conectar com você mesma, né? São objetivos diferentes. Claro, ou fazer uma atividade física, né? Então são coisas diferentes. Mas o fato de você dança, muitas pessoas vão dançar pela arte, pela beleza da arte, né? Pela beleza da dança do ventre, né? E lá, muitas vezes, você vai dançar pela beleza, mas você não tem como não se conectar com quem está assistindo. Por quê? Porque quem está assistindo precisa se conectar com você.
Precisa. Porque você está dançando num país árabe, com músicas árabes, representando uma cultura, e aí eles estão, como eles são muito, né, ligados nos costumes, nas tradições, isso a gente vive em qualquer país árabe, né, que a gente dançou, eles são muito nacionalistas, né? Então eles precisam se conectar com você. E se você não tem essa conexão com eles, já vai ser um problema. Já vai ser um problema gravíssimo, né? Então você precisa se conectar com eles e você precisa mostrar que aquilo dali também faz parte de você, né? Que mesmo você sendo estrangeira, aquela música, aquela dança, que também faz parte de você. Não é só dançar por dançar porque é bonito. Não. Porque aí não cria o link, né? E assim, e aqui em nenhum momento ninguém está dizendo que não tem que ter técnica, não é nada disso. É uma técnica muito bem feita, mas que sozinha não vai levar sua dança, entendeu? Sozinha, isso mesmo, perfeito. Sozinha não vai levar. Você precisa de outras coisas para poder estar inserida, né? Para que eles curtam, para que eles se conectem. Né? Aqui a gente está ligado muito nessa questão do passo, o que é, né, o passo do momento, o movimento, o que eu posso fazer de diferente, ou, sei lá, né, coisas mais difíceis tecnicamente falando, mas que sozinha, como eu falei, ao meu ver lá, não tinha tanto sentido. Tá? Não, exatamente. E que também não adianta você só ter conexão, uma coisa não exclui a outra. Né? Se você escolheu a dança do ventre, você tem que saber dançar, certo? Você tem que treinar, você tem que praticar, você tem que ficar lá refinando cada vez mais seus movimentos, isso é óbvio. Agora, uma coisa sozinha pra gente não foi o que a gente viu, né? A gente viu que precisava algo muito maior. Né? Isso. E na verdade... como a gente viu, né, que precisava de algo, a gente viu não, a gente viveu, né, isso, a gente presenciou isso, que precisava de algo maior, e todos os países que a gente ia, a gente fazia aula, a gente se conectava mais, né, com aquele universo, porque mesmo todos os países sendo árabes, cada um tem a sua especificidade, né? Então, cada um tem um estilo, uma cultura, um costume, né? Específico. Então, a gente pôde estudar, aprender, mergulhar mais nisso, né? E aí a gente viu que se você não fortalece a sua base teórica, você não vai fortalecer a sua base prática, né? Você precisa fortalecer a sua base teórica para fortalecer a sua base prática. Porque tudo é conectado, tudo tem sentido, né? Tudo é uma coisa só. E aqui a gente fica muito na técnica por isso, porque como a gente está em outra cultura, né? Nós estamos no Ocidente, Brasil, aí fica aquela parte o quê? Técnica. Que também é muito importante, sem dúvida, mas... é só uma parte. Isso é uma coisa assim que a gente tem que estar muito, muito presente. Como eu falei, para mim, isso bateu de frente quando eu cheguei lá, né? Assim, na hora, a gente viu que só isso não ia sustentar, né? Eu, inclusive, já tive histórias, assim, presenciei histórias de bailarinas maravilhosas, de uma específica, nossa, perfeita. Só que a falta de interação com o público não é aquilo, né? Não trazer conexão. Então, as pessoas não curtiam. Porque causava uma frieza, né? Causava uma separação entre a bailarina e o público. Não, a palavra é conexão mesmo. Você não tinha o imã, né? Não grudava. Então, na verdade, isso que a gente sempre achou e que veio à tona agora é o que a gente quer trazer, né, como estímulo. E sempre lembrando que, aquilo que a Maíra falou antes, depende sempre do objetivo, né? Aqui a gente está falando principalmente, para quem quer se aperfeiçoar, se aprofundar, quem quer ser profissional, quem quer trabalhar com isso, quem quer ser professora, ou mesmo que queira entender mais desse mundo, né? Quem tiver outros objetivos também, tudo bem se não quiser se conectar tanto, né? Que fique nos movimentos, que são maravilhosos também, te faz
te conectar com o seu feminino e muitas outras coisas, né? Mas a gente está falando para quem realmente quer se aprofundar nessa arte, né? Então, tem tudo isso que está em volta, né, da dança do ventre. E alguma outra coisa que você queira pontuar aí? Tô cuidando da hora, Não, porque eu tenho medo da live cair. ah, tá. Não, O que mas falta tempo. Tá, falta tempo. Não, então, eu acho que é isso. Eu acho que toda essa experiência que a gente teve fez um diferencial tanto na nossa vida, né? Quer dizer, óbvio, fez toda a diferença na nossa vida, né? E pode ser um diferencial também para outras pessoas, né? Porque você vê, você vivenciar, né? E você experienciar uma coisa, como você falou, né? Na fonte, e perceber várias coisas que você não percebia aqui, e aprender vários conceitos que você também não tinha como aprender aqui. Então, que esse diferencial a gente também pode passar, né? A gente sempre tenta passar, a gente sempre tenta mostrar que muitas coisas que, assim, às vezes as pessoas fazem sem saber mesmo, né? Porque não falam a língua, porque tem uma distância muito grande, né? De Oriente e Ocidente. Então, o que eu percebo é que, às vezes, surgem coisas que não são reais, né? Vão surgindo conceitos, vão surgindo explicações que, na verdade, não são reais, né? E, às vezes, a pessoa, ela vai passando, né? Uma pessoa vai passando para outra e vai passando, e aquilo se torna um grande telefone sem fio, né? Um grande telefone sem fio. E também não é que a gente vá saber absolutamente tudo, porque não vamos, nunca, nunca. Mas tem coisas que realmente a gente conseguiu aprender, né? Que a gente conseguiu reformular conceitos dentro da nossa experiência de bailarina. E assim, quando a gente estava lá, era meio... Claro, né? É uma obrigação a gente saber, mas assim, eu me sentia sem alguém impor nada, uma obrigação de entender, porque eu tive uma situação uma vez num show, que tava tocando um Halige, e que todo mundo super ficou, isso eu conto para as minhas alunas, né? Todo mundo ficou super animado e todo mundo começou a fazer assim, ó. Todo mundo da plateia falou assim, gente... Ai, você, o que é isso? Será que eu faço? Será que eu não faço? O que a música tá falando? E eu literalmente fiquei na mão do palhaço. Porque eu continuei dançando com a técnica, mas até hoje eu não sei o que eles queriam falar. Que você não podia parar para perguntar, né? Você tava dançando. Não dá. Né? Aí, gente, vou pegar o microfone. Aí, gente, dá um tempinho. O que é isso que vocês estão fazendo, né? Não rola. Então, assim, a gente acabava sentindo, Dai, vou te pegar ainda aí para uma live. Pode esperar. Então, assim, aí, cara, chegou uma hora que eu fiquei assim, gente, será que eu faço? Será que eu posso fazer? Eu não sei o que a música quer dizer. Aí eu falei assim, não, deixa eu ficar quieta, eu tava pedindo palma. Só que ninguém nem tava me olhando, eles estavam lá no 4, assim, não sei até hoje o que era aquilo. Então, assim, né, é importante a gente saber o máximo que a gente puder, né, porque isso vai dar bagagem. É a mesma coisa a gente pegar uma música brasileira, né, e, pô, entender, a gente vai, não é que a gente vai ficar fazendo gestos só, mas a gente vai conseguir ter uma conexão maior com a música. Isso vai ajudar na dança, né, a nossa interpretação, isso vai ajudar muito. Sem dúvida. Então, sem dúvida. Então, é muito importante. Isso é uma coisa que a gente chegou lá tendo que enfrentar e tentando aprender, né? Porque também cada um fala de um jeito. Eu me bloqueei com o árabe, porque chegava lá, cada um falava de um jeito, eu falava um oi, tudo bem de um lugar, e falava, ai, você tá falando assim, você tem que falar assim. Eu falei, ai, gente. Você tá falando igual o egípcio, mas não pode, tem que falar igual o libanês. Você tá falando igual o egípcio. Eu falei, ai, gente, deixa quieto, então, vamos aprender o básico, né? Cada então, um assim, querendo puxar a sardinha pra si, né? Sempre. Normal. Mas assim, eu acho que aqui a gente relaxa no sentido de relaxamento mesmo, né? De deixar tranquilo, porque não tem tanta essa cobrança aqui, né? A gente tá dançando para um público daqui, né? Mas se você for dançar para um público árabe daqui, você já vai notar a diferença. Também vai ser bem diferente, exatamente.
Então, assim, é muito interessante que a gente se cerque dessas informações, né? Da cultura, da língua, de tudo que a gente possa, né? Lembrando que a gente nunca vai saber tudo, né? Aquilo que a gente está falando, mas que a gente, sei lá, procure profissionais para agregar, né? Que tiveram lá para agregar na nossa dança, agregar nos Ou que nossos estudos. estudem profundamente aqui também, né? Eu acho que quando a gente vai procurar alguém para, né, para trocar ou para aprender, isso é importantíssimo. A gente precisa ver da onde essa pessoa aprendeu, como foi a história dela, né? Essa pessoa, quais as fontes dela de aprendizado? Isso é muito importante. Muito importante. Se ela tem acesso às coisas, que agora que o mundo está super globalizado, é muito mais fácil, né? E mesmo que você não tenha ido lá, né? Porque também não é a coisa mais fácil do mundo, né? E tá ficando cada vez mais difícil, né? Com esse dólar que não para de subir. Mas a gente tem internet, graças a Deus, né? A gente pode fazer tantas aulas agora online, né, com pessoas de lá, ou com professores que ficam fazendo essa ponte, né? Então, isso é muito importante. Da onde que veio a base teórica dessa pessoa, de onde veio a base prática. Porque como a dança do ventre, né? Isso a gente já conversou várias vezes, como a dança do ventre não tem essa regulação, né? Ela não tem uma regulação. Ela não tem um órgão regulador da dança do ventre no mundo, né? Então, assim, fica as coisas meio que uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra, uma pessoa fala outra. Então, a gente tem que filtrar, né? A gente tem que chegar e falar assim, não, peraí, eu vou aprender com essa pessoa porque ela faz isso, 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 ela estuda com essas e essas pessoas. Isso é muito importante, porque quando a gente começa a aprender coisas erradas, a gente vai levar muito tempo para descobrir que está errado. Se é que a gente vai descobrir, né? Se é que a gente vai descobrir. A gente já descobriu várias. A gente descobriu muita coisa, gente, que chocava às vezes, né? Como o lance do que você falou da Zalaia, muitas outras coisas, né? Porque o acesso é muito fácil. Do lado, eu poderia falar com alguém que estivesse do meu lado, né? Isso é isso, isso não é isso. Também não quer dizer que a gente estava no meio de artistas, né? Músicos, não quer dizer que todo mundo vai saber tudo, como a gente já falou, né? Mas ali a gente estava trabalhando com pessoas do meio, né? Artistas, enfim. Então, até hoje, às vezes, eu tenho dúvida de ritmo, alguma coisa, eu vou lá e encho o saco de algum derbaquista que eu trabalhei, vou lá e pergunto alguma coisa, entendeu? Porque aquilo, a gente nunca vai saber tudo mesmo. Agora eu tô lembrando de outra. Lembra quando teve quando a gente estava lá, estava bem na moda o Rantour, né? Aquela música. Sim, sim. Que eu não sei nem se foi moda aqui. E aí todo mundo ficava assim, né? Lembra? Todo mundo ficava fazendo assim. E aí a gente teve que aprender, assim, pelo menos entender o que é aquilo. Porque tem isso também, eles são muito, né? Enfim, e aí a gente teve que aprender, que falava, né, de uma carroça, né? De não sei o quê, nem lembro o que era. E todo mundo ficava assim na música, né? Então, e aí isso conecta você. Imagina como aconteceu comigo do 4 lá, você tá dançando e tá todo mundo fazendo alguma coisa e você tá voando, você tá querendo fazer técnica. Não, com certeza, mas isso do Haliche foi pior ainda, né? Eu acho que com você também, né? Porque a gente foi primeiro para os Emirados. E aqui no Brasil existia muito mais acesso das pessoas ao Egito, ao Líbano, né? E essa coisa de países Halige e cultura Halige, a gente não sabia nada. A gente não sabia nem dançar Halige, né? A gente vai aprender lá. Então, a gente essa parte que toda... traziam, né? Isso, essa parte toda de Halige, de como dançar, e o que a gente conhecia de música Halige era muito pequeno. Muito pequeno. E aí lá a gente descobriu várias coisas que a gente fazia que a gente não vai ficar apontando o que é, mas assim, coisas que faziam aqui e que, tipo, nunca a gente viu lá. Ou que já, não sei se já aconteceu com você, pessoas já tirando sarro. Porque já viam muitos brasileiros fazendo. Sim, aconteceu comigo. Já passei por pessoas de lá tirando sarro de movimentos que muitas brasileiras já faziam lá. E que, tipo, como se fosse inventado, né? Até me perguntavam, por que você faz isso?
Aí eu falei, ué, mas isso não é pra pra fazer? não. Ou tipo, me explica, né? Porque eu que sou ralija, eu quero aprender. Eu não tô sabendo o que você tá fazendo, me explica aí. Mas vai que eu perdi algum capítulo, né? Então, assim, muitas coisas, né, que a gente passou lá e as próprias histórias, né, são matérias. Eu brinco com os meus alunos, tipo assim, são matérias de aula, porque Não, é, são matérias, com é certeza. você viveu na pele aquilo, né? E claro que pode ser uma coisa que aconteceu com você, que não seja uma coisa que, é isso e pronto, vai acontecer com todo mundo. Não, mas coisas que Não, nós passamos, né, em vários países que a gente ou trabalhou, ou a gente foi fazer aula, ou a gente visitou, né, que a gente, a Margarete, acho, né? Que muitas coisas aconteceram, né? sim. Então, isso engrandece muito, muito, muito o estudo de vocês. E você tem É mais um alguma coisa para falar? diferencial. Então, é o Uhum. diferencial que eu falei, né? Eu acho que é Aham. isso. Eu acho que o que a gente percebeu durante essa pandemia, né? Com essa nossa, com essa nossa visão de agora, de um monte de coisa que a gente estudou e que a gente viu, que a gente colocou em dia, né? É que a gente tem um diferencial, né? Que a gente tem um diferencial, que a gente pode passar esse diferencial, que a gente pode fazer com que as pessoas vejam coisas que a gente achava normal e corriqueiro e que na verdade não é, né? Que na verdade faz uma diferença. Quem tiver pergunta aí também, gente, na live, pode fazer que a gente sabendo, a gente responde, tá? E aí, por isso tudo também, né, que a gente, repetindo, que a gente viveu lá e que a gente desmistificou, e que a gente desmistificou mesmo, né? Viu o que falavam aqui em relação à cultura e à dança, não só a dança, né? Muitas coisas que a gente ouvia, eu tive Sem várias dúvida. questões de pessoas falando: como é que você vai pra lá? Você é maluca, você é isso, não sei o quê. Guerra, né? Sem saber as coisas, falando sem ter informação, né? E tanto na dança. E por isso tudo que a gente vivenciou lá, a gente criou, né, um curso chamado Conexão Mundo Árabe, que a gente tem vários módulos, mas o primeiro a gente vai falar sobre essa parte cultural, né? O que a gente percebeu de diferente aqui e lá, né? O que a gente percebeu em relação à dança, né? A gente também vai falar um pouco sobre a provável história, né? Início da dança, ou Na de onde vem dança. a dança, sobre a Era de Ouro. A gente vai falar muitas coisas que a gente aprendeu, né? E principalmente, eu acho que é isso que você falou, o grande diferencial é as histórias que a gente tem para contar, a experiência que a gente passou e que a gente pode falar para vocês, né? A Dai, beijo, Dai. Dai também, deve ter muita Linda. história, meu Deus do céu, né? As pessoas falam, por que Muito. você não escreve no livro? Eu falo, porque não vai acabar, vai ser tipo o livro do Outlander, vai ter muitos capítulos. Imagina quem ainda mora lá, né? Tipo, a Dai, enfim, deve ter muita história para contar mesmo. E quanta coisa, quanta saudade que dá, né? Tem muita coisa que, quando eu cheguei lá, eu achava que eu não ia me adaptar nunca. Eu falei assim, gente, eu sei que eu vou ficar lá um mês e vou voltar. E eu vou voltar mal, porque eu não vou me adaptar. Eu não queria voltar pro Brasil, né? De tanto que eu gostei de ficar lá e de tanto que eu me adaptei fácil, assim, no início, né? Mas tem muitas coisas diferentes, como alimentação, o Não, idioma, né? As tudo, sem pessoas... dúvida, sem dúvida. A cultura é bem diferente, né? Mas é claro que a gente já gosta, né? Independente da sua conexão com o mundo árabe, se você gosta só da dança do ventre, porque eu já conheci pessoas que até falam, não, eu gosto da dança, eu não sou muito chegada na cultura. Aí eu falo, olha, não dá para dissociar, né? Não tem como Tipo, dissociar, né? Mas se você quer fazer só a parte técnica da dança, aqui no Brasil você pode, né? Não vai ser uhum. completa. Por quê? Porque é uma dança arquetípica, é uma dança
cultural, né? É uma dança que é influenciada por todos os lugares aonde ela é executada, né? Então, sem dúvida que esse curso, né, que a gente fez foi para mostrar esse diferencial para vocês, para falar um pouco, para falar muito, né, das bases teóricas que a gente pode falar, e mostrar como elas são essenciais na parte da bailarina, como elas são essenciais na parte técnica, porque você não vai conseguir dissociar uma coisa da outra, é impossível, não tem como. Se você não souber a parte teórica, se você não experienciar isso, você vai ficar com uma parte defasada, muita coisa, inclusive. E você se conectando cada vez mais, você pode, inclusive, fazer a sua bailarina se conectar cada vez mais. Você colocar mais alma na sua performance, na sua dança. Você colocar mais sentimento ali dentro, porque você vai estar conectada. Com certeza. Claro que, assim, quem puder ir lá, quem puder morar, quem puder vivenciar, fazer intercâmbio, vai ser maravilhoso, né? Mas, assim, às vezes a gente, por enquanto, eu acho, gente, eu sempre falo para os meus alunos, que tudo a gente pode realizar. Eu acho super possível. Você se organizando, né? Você se organizando financeiramente, enfim, tempo, eu acho que todo mundo consegue, tá? Correndo atrás, né? Eu acho super possível, um sonho super possível, tá? Se você realmente quiser. Mas, se por enquanto você não tem esse contato, você não tem como ir lá visitar, enfim, que você busque pessoas, né? Que não precisa ser só a gente, pode ser outras professores, né? Óbvio, tem várias pessoas por aí maravilhosas que moram ainda lá, ou que moraram, e que podem ensinar muito disso, além da técnica, né? Que é o que a gente está falando aqui, a cultura. Isso, além da técnica, perfeito. É o que a gente quer passar. É tudo que não é só técnica. Tem o além da técnica que é tão importante quanto. Cris, saudade. Então, nesse curso, a gente tem sempre uma aula, na verdade, um módulo dura 3 meses, e sempre a gente tem uma aula gravada e uma aula ao vivo. Tudo fica numa plataforma, tá? Então, a aula gravada, obviamente, ao vivo, se você não puder participar, ela vai ficar gravada na plataforma também. A primeira aula, a gente começou agora em outubro, já passou, mas está dentro da plataforma gravada, e a segunda vai ser agora sábado, né? E a gente vai fazer uma aula ao vivo. Então, assim, quem ainda quiser participar, pode entrar no curso, pode pedir informações pra gente, tá? E mesmo até depois, né? Você pode entrar, mas que você possa Porque participar sempre da aula vai ter acesso à aula. A aula vai ficar na plataforma. Então, esse primeiro módulo, como eu falei, a gente vai falar bastante da cultura, né? Desse provável início da dança do ventre, da Era de Ouro. Vem, Ingrid! Vem, ó. Que é muito importante aquilo, sempre falando, a Bruna assistir, amei, que bom. Sempre falando, claro, depende do seu objetivo, mas a gente considera assim, se você quer se aprofundar, se aperfeiçoar, se você quer ser uma bailarina profissional, se você quer ser professora, ou se você quer apenas, né, conhecer mais a cultura. Se você quer entender mais profundamente, né, se você quer se conectar. Isso, não precisa, você não precisa fazer só porque vai ser uma profissional. Não, você pode não querer ser profissional e querer se aprofundar nisso, né? A Bruna não tem muitas informações. A Bruna falou até que riu de várias histórias, né? Que a gente contou. Então mas você ainda vai rir, bem engraçadas. Você ainda vai rir dentro do curso. Porque lá a gente pode falar, né? Tem várias coisas que não dá para abrir muito, assim, de situações normais, gente. Nada absurdo. Mas que a gente vivenciou lá e a gente conta para quem está lá dentro. Então, se você quiser entrar, se você quiser mais informações, se você sentir o chamado de estudar mais a cultura, né? O site tá na nossa bio aqui do Instagram, você pode clicar lá e ver as informações. Tá? Tanto do estúdio quanto das duas. No do estúdio e do meu também, vocês podem clicar lá e saber mais informações, ou mandar mensagem pra gente também, porque o módulo vai ficar aberto por um tempo, mas é interessante que você possa participar da aula ao vivo, que aí você pode fazer perguntas, né? A gente vai dar uma aula e no final vai abrir um tempo para perguntas, né? Então você pode tirar dúvida ao vivo. Ela tá rindo dos causos, muitos causos, né?
E aí, se você quiser participar, é só entrar em contato com a gente. Ninguém tem pergunta, eu não acredito que ninguém tem pergunta aqui nessa live. Falta 10 minutinhos e ninguém tá perguntando. Nossa, acho que a gente falou muito, né? Não, então é importante também dizer que o curso, ele tem vários módulos, né? A gente está falando apenas desse primeiro. Sempre vai ser um curso teórico-prático, né? Esse primeiro módulo é teórico. Sempre será online. E esse primeiro módulo é teórico, mas o curso é teórico-prático. Nós teremos aulas práticas, teremos aulas teóricas, né? É que esse primeiro módulo é só teórico, onde a gente vai fazer esse passeio sobre a cultura, sobre a origem da dança, sobre a linha do tempo, né, da dança do ventre, a Era de Ouro. Vamos fazer um paralelo também com o cinema egípcio, tá? Então, qualquer informação é só mandar mensagem. E vai durar esse primeiro módulo. Você pode fazer só um módulo, tá? Você não precisa fazer todos os módulos. A gente ainda está estudando os outros módulos, né? O que a gente vai organizar. Então, assim, a gente tem esse primeiro módulo agora e você pode fazer só o primeiro módulo, tá? E outra coisa que eu ia falar também, e o primeiro módulo são 3 meses, outubro, novembro e dezembro. Sempre nesse formato de uma aula gravada e uma aula ao vivo no quarto, né, sábado do mês. Então, lembrando que todo módulo vai ficar durante 3 meses dentro de uma plataforma e você pode assistir quanto tempo quiser. A gente tem um grupo no WhatsApp para trocas e perguntas, né? A gente tem os comentários lá dentro da plataforma, que você pode deixar lá, perguntas também que a gente responde. A gente tem materiais extras também, que a gente coloca na plataforma. Então, assim, tá? A gente está muito em love com o curso, porque a gente está podendo falar muitas coisas que a gente até hoje estava com a gente. A gente não tinha... achando que estava num lugar comum nosso, né? Exatamente, num lugar que, isso aí todo mundo sabe. E quantas coisas enriquecedoras a gente pode auxiliar a dança de vocês, né? Porque, gente, assim, tem gente que às vezes não se conectou muito com isso, de como o restante aqui, para a gente amarrar a live, desse todo que envolve a dança, contribui na hora de você subir no palco. Contribui muito, né? Não só a letra da música, quanto você entender como é que é a música árabe, né? Na sua estrutura. Não só da letra, isso é muito né? importante. Isso. Às vezes você não consegue, por você não entender, você não consegue se conectar. Por você não entender a música árabe, que é tão diferente da nossa. Exatamente, né? Da gente poder apurar o nosso ouvido, porque a música deles é muito complexa, muito mais rebuscada. Então tem coisas que a gente não ouve mesmo, falando de instrumentos e de elementos da música, né? Então, assim, a gente tentar estar cada vez mais próximo em vários sentidos e da cultura também, né? Eu acho que o grande lance é a gente escolher uma cultura e tentar dançar como se fosse uma pessoa de lá. Ou para uma pessoa de lá, olhar para você e não saber de onde você... Nossa, ela é brasileira, eu não acredito. Achei que ela fosse árabe. E isso eu acho que seria o grande lance. Imagina um árabe que entende de danças falar para você, nossa, amei sua dança. Né? Não que outras pessoas falando não tenham valor, não é isso. Mas imagina uma pessoa da fonte, né? Falando, eu sempre gosto de fazer a analogia, não sei se você vai gostar muito, mas eu sempre tenho umas analogias doidas. Que eu faço com o samba, que é a nossa arte aqui, né? Que todo mundo vê o Brasil, lembra disso, né? Imagina se alguém que poxa, seja inserida nesse meio, né? Que saiba dançar muito, que tenha nascido ali, olha para alguém de fora e fala, caramba, você samba, nossa, você dança muito, né? Como seria, né? Não seria uma coisa honrosa, maravilhosa, né? Em relação ao seu trabalho. Então, eu penso por aí. Eu acho que o quanto seria gostoso e gratificante alguém que entenda também de lá, olhar para você e se conectar com a sua arte. Já que a arte, na verdade, é deles, né? Essa arte que a gente escolheu é deles, não é nossa. Então, a gente ser fiel o máximo possível, tá? Deixa eu ver aqui o que estão falando. A Ingrid, falta 5 minutinhos. Às vezes tenho medo de estar dançando algum absurdo ofensivo.
Bom, eu acho que isso, né? Se você é nossa aluna, tô brincando. Isso não vai acontecer, Isso não vai provavelmente. acontecer, mas assim, a gente ouviu histórias que eu não sei se são verdades, tá? Então vamos deixar assim no ar. De, por exemplo, pessoas que já viram. Isso há muitos anos, tá, gente? Muitos anos, bota muitos anos na conta. Tipo, que já viu apresentação de pessoas dançando uma música árabe, né? Como se fosse música normal, e era o hino de um país. Sim. Né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado, né? A gente tem que entrar muito a fundo para isso, né, Ingrid, também não acontecer, né? E não só gafe. Eu acho que é para a gente estar cada vez mais próxima mesmo, unida, conectada com a arte do lugar que a gente escolheu, gente. Acho que a gente tem que respeitar isso, sabe? Desculpa. Foi eu tirei aqui o carregador. Gente, mais 3 minutinhos. Alguém tem alguma pergunta? Então, repetindo aqui, quem quiser saber mais sobre o nosso curso, o link está na nossa bio, tanto na minha quanto do estúdio, Mahira Saf. Pode clicar lá, tiver dúvidas, pergunta pra gente aqui no direct, tá? Ou quem tiver nosso zap, pode perguntar pra gente no zap, tá? A gente dá mais informações e eu acho que é um curso único, assim. Né? A gente tá botando único porque é nosso, porque foi nossa história. Né? Sim. A gente nunca vai, ninguém vai falar o que a gente está falando em vários sentidos, porque são nossas histórias, né? Então, se você quer colocar esse diferencial na sua dança, vem com a gente que vai ser sempre todo mundo muito bem-vindo no curso, tá bom? Isso. Mais 2 minutos. Quem quiser perguntar alguma coisa, espero que essa live fique gravada, porque tudo depende de você apertar o botão e o Instagram permitir que isso aconteça. E quem sabe a gente volte aqui outro dia fazendo uma outra live, principalmente com a interação de vocês com perguntas, né? Porque isso também é muito legal para a gente poder agregar conhecimento aqui, né? Então, acho que a gente vai terminar, já que ninguém perguntou nada. Obrigada, meninas. Né? Isso. Muito obrigada, tá? Por todos que compareceram, que vão ver depois. Qualquer informação que queiram sobre o curso, pode chamar a gente aqui, Só mandar mensagem. Obrigada, meninas. Foi um prazer. Beijo, gente. Até a próxima live. Beijo. Tchau.